Olá, boa tarde. Quero agradecer a participação de todos que estão aqui na sala conosco hoje. Meu nome é Rosane Coutinho, eu sou gerente da divisão de serviços profissionais e CSP da SND. Aqui em São Paulo hoje está chovendo, então está um dia bastante agradável. E hoje nós temos a presença conosco da Fabiana Nazário. Olá, pessoal, boa tarde. Quero agradecer, Fabi, de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô. A Fabiana Nazário, ela é gerente de desenvolvimento de parceiros na Microsoft, então ela é uma ótima pessoa para falar sobre o tema que nós trazemos hoje aqui na nossa universidade. Só lembrando que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira às 15 horas. E em breve vamos começar também com um novo evento, que será às quintas-feiras. Então teremos as quartas e as quintas. As quartas-feiras serão temas como nós temos feito nos últimos 2 meses. Se você não assistiu algum dos nossos webinários, você pode acessar o nosso canal no YouTube, procure por SND, você vai ver que já temos 8 eventos que já foram feitos e estão gravados com temas diversos. Bom, nosso tema de hoje é como gerenciar o ciclo de vida do cliente. E a Fabiana vai estar fazendo uma apresentação para a gente agora. Bom, gente, primeiro, boa tarde, obrigada pela oportunidade, Rô. Eu trabalho na área de SMB, na área de pequenas e médias empresas, na Microsoft. Acredito que eu conheço algum de vocês, de eventos. E eu queria dividir com vocês, nesse primeiro momento, as oportunidades de mercado que a gente tem para trabalhar. Tá? A gente fez uma pesquisa para entender quais eram as prioridades e os desafios de negócio para o mercado de pequena e média empresa no Brasil. E todo o conteúdo, todo o posicionamento da Microsoft para esse mercado e também apoiando o canal e os distribuidores é muito baseado nessas prioridades, tá? Então, para dividir com vocês, não sei se vocês já viram esse slide em algum momento, porque a gente fala bastante sobre ele. Uma pequena empresa, que é uma empresa até 49 empregados, ela tem como prioridade, e eu acho que isso é muito comum para todo mundo, especialmente nesse momento de crise, redução de custo, tá? Então, primeiro é redução de custo, segundo é como crescer mais as vendas e aquisição de novos clientes. Tem como desafio proteção das informações da empresa, até porque, gente, para conhecimento de vocês, hoje 65% dos crimes online no Brasil, eles acontecem em pequena empresa. Então, eu acho que o tema de segurança é super importante e é uma preocupação da pequena empresa. Isso também é um posicionamento do Sebrae para a gente. Eles procuraram a Microsoft porque eles queriam entender como apoiar a pequena empresa nessa questão de segurança, tá? E aí a gente tem toda a solução para entregar para esse mercado. A média empresa, que são empresas de 50 até 250 empregados, eles estão a prioridade é muito focada em produtividade, em colaboração, também proteção, segurança das informações. Então, a gente tem conteúdo e a gente tem solução, Microsoft e os nossos parceiros, para entregar para esse mercado, tá? Então, acho que é super importante vocês terem no radar essas prioridades, até para vocês se basearem na conversa com esse cliente, tá? Falar de segurança, de redução de custos, como ele cresce as vendas dele. E a gente tem conteúdo, a SND tem conteúdo para ajudar vocês nesse posicionamento. Super importante, até 2018, o mercado brasileiro vai investir em nuvem 7 bilhões de dólares. 56% desse volume é de pequena empresa, isto é, a pequena empresa ela vai investir em nuvem porque cabe no bolso dela. Ela pode agora ter uma tecnologia de ponta como uma grande empresa. E se a gente não vender, o nosso concorrente vai vender. Então, eu acho que é super importante vocês terem no radar essas prioridades, o tamanho do mercado para vocês conseguirem se planejar e tocar esse mercado, tá? Antes de eu passar para a Rô, queria dividir com vocês mais algumas informações. Em 2016, 25% das pequenas empresas elas vão mover do modelo de licenciamento comum, né, o modelo on-premise,
para nuvem. 25% do mercado. Isto é, se a gente não pegar essa fatia, alguém vai pegar, o concorrente vai pegar. É a nossa oportunidade em 2016. E 90% do mercado brasileiro é um mercado de pequena e média empresa. Então, acho que a gente tem muita oportunidade para a gente explorar. Uma outra coisa super importante, 65% hoje dos compradores, eles já tomaram a decisão de compra antes de falar com o seu vendedor, por exemplo. Por quê? Porque ele toma a decisão de compra baseado em conteúdo, em informações online. Por isso que a presença online de vocês, da marca de vocês e prover conteúdo para o seu cliente e para o mercado é super importante, porque ele vai tomar a decisão baseado nisso antes de ligar para o seu vendedor. Então, você precisa estar na mente desse cliente. Aqui algumas dicas, 65% presença online, aqui tem algumas dicas de como. Então é vocês trabalharem com blog, vídeos, mídia social, imprensa, webcast. Então aqui a gente tem algumas dicas de como esse cliente ele busca informação. Por isso que a Microsoft tem reforçado muito isso para o canal. Vocês precisam criar presença online e investir em marketing digital. E a SND pode ajudá-los com isso, que vai mitigar o investimento de vocês. Se apoiem na SND para que vocês tenham geração de demanda, para que vocês consigam atuar nesse mercado. Obrigada, Fabi. Quando a gente conversou sobre o tema de hoje, né, falar de CLM, algumas pessoas me disseram assim, nossa, mas esse tema é muito chato. Né? Mas aí, entendendo a importância do assunto, e a gente começou a perceber que assim, muitas pessoas fazem o CLM, mas não sabem que é um CLM, né, Fabi? Porque... Exatamente, Rô. Aí a gente falou, mas o que é CLM? CLM é você pegar a venda, o cliente que você já tem e administrar esse cliente, administrar essa venda. Nós temos feito um trabalho muito forte com CSP, basicamente a nossa universidade tem trazido muitos temas sobre o CSP, e a venda de nuvem, ela não termina quando você tira o pedido, né? Ou antigamente a gente falava, a venda acaba quando o cliente paga, né? É isso aí. Só que a venda não acaba quando o cliente paga. Na verdade, a venda começa quando o cliente paga ou quando você emite o pedido. Quando você seleciona um público target, né, você fala, olha, vou vender, eu tenho aqui uma solução de Office 365, eu vou vender para clientes que estão numa região X, ou vou vender para clientes de uma vertical de advogados, por exemplo. Então, você selecionou uma parte do público e começou a fazer a entrega, né? Só que, hoje em dia, como é que a gente faz para adquirir novos clientes? Isso é muito caro, né? Porque você tem que ir visitar esse cliente, você faz proposta para esse cliente, você tem todo um discurso, né? E ainda tem gente que tem medo da nuvem, né? Então, você tem todo um discurso, você demora um tempo para fazer uma venda. Agora, o que é mais fácil? Eu administrar aquele cara que já conhece a minha empresa, que já tem confiança naquilo que eu estou falando para ele, ou eu ir atrás de novos clientes e buscar novas vendas? Ou o que é mais fácil? Eu ficar parada, sentada, esperando que o pedido entre pela janela, né? Porque essa postura não cabe mais nos dias de hoje, né? O mercado mudou, né? O mercado mudou e adquirir novos clientes é mais caro, né? Então, quando você tem um círculo de clientes que você está gerenciando, que você está administrando, ou uma carteira de clientes especificamente para o vendedor, é muito mais fácil eu ir lá, conversar com esse cliente, entender quais são as dores que esse cliente tem, quais são as necessidades que ele tem, seja de infraestrutura, seja de serviço, né? O que ele precisa. Né? Eu sempre falo que nós mulheres, a gente não compra demais, a gente compra porque a gente precisa. Né? O que esse cliente precisa?
Quando você entende o que o cliente precisa, fica muito mais fácil você sair daquele modelo reativo de só falar de preço, só falar de desconto e começar a trabalhar de uma forma mais consultiva com esse cliente. E aí você consegue oferecer outros projetos para ele. Se ele usa, por exemplo, o Office 365. Muita gente me fala, meu cliente só usa o Exchange. Ué, mas ele não usa o Skype for Business? Não. Redução de custo, gente, lembra? A prioridade da pequena empresa é redução de custo. Se ele usar o Skype, ele vai ter redução de custo com viagens, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente precisa começar a conectar. Qual é a dor desse mercado e o que a gente tem para oferecer? Exatamente. Hoje, nós estamos usando a ferramenta que é o Skype. Nós estamos usando o Skype e nós temos agora na sala 37 pessoas. Imaginem só se nós tivéssemos que visitar 37 empresas para entregar esse conteúdo de CLM. Quanto tempo nós iríamos demorar? Aí a gente tem trânsito, viagem, agenda, temos que vender, Como é que a gente faz para entregar tudo isso? Então, quando a gente pensa entregar, gerenciar o nosso cliente, a gente está falando isso de gerenciar como um todo. Eu vendi para ele, aí eu vou revender para ele outras situações. Então, por exemplo, o Office 365, ele já usa o Exchange? Bacana. Será que ele já usa o Skype? Ah, não, ainda não usa. Muita gente não usa o Skype for Business, Então, a gente pode vender o Skype for Business, eu posso vender o SharePoint para ele, eu posso vender serviços. Olha que bacana, E serviços é uma coisa que a margem é muito bacana, A gente tem várias experiências de clientes que vendem serviços e estão muito satisfeitos. E agora também tem acontecido, Fabi, não sei se você concorda comigo, o movimento inverso. Aquelas empresas que já vendem serviços estão começando a olhar para esse mercado de licenças. O mercado de cloud, na verdade, Porque para eles agora ficou bacana. E aí o parceiro que só vende a licença, como é que fica? Ele precisa ter um apoio para começar a colocar ofertas de serviço também, melhorar a sua rentabilidade. Em CSP, por exemplo, nós temos part number de Office 365 que custam $5. Se você colocar 100% de margem em cima desses $5, primeiro, você vai perder. Segundo, você também não vai ganhar dinheiro. Agora, se você consegue fazer com que o seu cliente compre serviço junto com esse Office 365, esses $5 vira $6, vira $7, você começa a colocar outras ofertas e aí você entra naquele conceito do CLV, Aumentar o valor do ticket médio dessa venda. E Rô, acho que um ponto importante, os parceiros hoje que estão vendendo serviço, qual é a relação de licenciamento versus serviço? A cada $1 de lucratividade que o parceiro tem com a licença, com a venda da solução, ele tem $6 de lucratividade com o serviço. Então, é 1 para 6, quando você vende a solução com o serviço. Então, aqui, o parceiro que hoje não tem como investir numa área de serviço ou como entregar, use a SND como um braço de entrega, porque você vai ser mais lucrativo, isso vai mexer no seu bolso e o cliente vai ficar mais satisfeito, e mais próximo de vocês. É isso aí. Bom, nós trouxemos aqui para vocês um exemplo de como... Aqui é um exemplo, a gente trouxe aqui 12 meses como um ciclo, mas você pode, de acordo com o perfil do seu cliente, você pode estabelecer o período que você achar melhor, nesse ciclo de 12 meses, como está no nosso exemplo. Então, a venda, ela deixa de ser uma ação empírica, Você tem que vender e saber qual é o próximo passo, Aquela atitude de esperar o cliente me ligar para pedir uma cotação não existe mais nos dias de hoje, E eu acho que uma outra coisa também, Rô, o cliente ele comprou. Se ele comprou e não está utilizando, por qual razão ele vai fazer a renovação disso, com você? Ele não está usando. Então, você perde o cliente para o seu concorrente que provavelmente pode estar entregando um serviço de melhor qualidade ou não, mas você acaba perdendo porque o cara não vê valor, o cliente não vê valor porque ele não está utilizando. Então, eu acho que o CLM é uma ferramenta para 2 pontos principais. Eu acho que o primeiro
a questão de incentivar o consumo do que ele comprou. Às vezes ele nem sabe que ele comprou tudo aquilo, então a gente ajudá-lo a entender e como ele utilizar. E o segundo é como você, parceiro, monetiza mais, ganha mais dinheiro com esse cliente que você já vendeu, seja com outras soluções, seja com serviço. Então, eu acho que a execução, e a Microsoft tem incentivado muito isso, a execução do CLM é para garantir esses 2 pontos, tá? Super bacana essa colocação, hein, Fabi? Então, se no primeiro mês você fez a venda, no segundo mês você garante que essa licença está ativa, ele está usando, e você começa a ver consumo daquela ferramenta que o cliente comprou. No segundo mês, o que você pode fazer? Você pode fazer uma atividade, não para um cliente específico, mas para vários clientes, de entregar algum conteúdo para ele, né? Você conhece aquela história do quem não é visto não é lembrado? Nos dias de hoje, a gente tem uma linha tênue da exposição, né? Uhum. Que é a exposição demais, mas tem uma linha tênue também daquele cara que não se expõe, né? Não, deixa o cliente, quando ele precisar, ele me procura. Jesus amado, nos dias de hoje não dá mais para esperar, né? A gente tem que garantir que o cliente está usando a solução que a gente vendeu para ele, que aquela é a melhor solução para ele. Por exemplo, no CSP, a SND é um distribuidor CSP, a gente fala muito do cliente comprar aquilo que ele precisa. Não adianta eu querer vender para ele uma licença E3, por exemplo, sendo que a necessidade dele é de uma licença Essentials, por exemplo. Né? Para algumas pessoas ele tem um E3, para outras pessoas ele tem o Essentials. Por quê? Porque se ele não vê vantagem naquilo que ele comprou, ele simplesmente vai lá e desliga. E eu não vou poder fazer nada. Eu não vou ter a oportunidade de falar assim para ele, não, continua aqui, peraí, a gente abaixa e pronto. Não, não é assim que funciona mais. O consumidor, hoje em dia, ele tem muito poder, né? Ele tem o poder de falar, eu quero ou eu não quero. E nesse sentido, nós, né, do segmento de tecnologia, nós temos que ser os primeiros a falar isso para ele. A sua necessidade é essa. Então, você precisa ter uma ferramenta melhor, você precisa estar com o seu parque de máquinas mais atualizado. Existem novas tecnologias. Não dá para a pessoa pensar que a nuvem é algo muito distante. Não é mais distante, né? Todo mundo usa a sua rede social, né? Onde está a rede social? Cadê o servidor da rede social? Não sei, também não me interessa saber. O importante para mim é saber que a rede social está ali, para a hora que eu quiser eu entrar, né? Meus serviços de mensagem rápida, onde que está o servidor disso? Está na nuvem, né? Trazendo isso para o mercado corporativo, onde está o servidor da Microsoft? Não me interessa, eu quero é que o serviço esteja disponível para usar, né? Não, pode ir. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. E falar também em termos financeiros, né? É muito importante a gente rentabilizar em cima disso. Então, se você no 3º, 4º mês, você garantiu que o cara está usando a solução, que ele está bem treinado. Posso só dar um exemplo? Claro. Que eu acho que é importante até para dividir com vocês boas práticas de outros parceiros com relação a essa questão de consumo. O que os parceiros fazem? Hoje vocês têm visibilidade, quando o cliente compra, né, o Office 365, por exemplo, vocês têm visibilidade do consumo desse cliente, desse grupo de clientes por workload, né? Quando eu falo workload, eu falo o Exchange, que é e-mail, SharePoint, o Skype for Business. Então, se você entende que tem um grupo de clientes que comprou o Office 365 e não estão utilizando, por exemplo, o Skype for Business, as boas práticas que a gente tem visto, os parceiros, eles organizam webcast, ou então conteúdo via e-mail, ou então blog, sinalizando para esse cliente que ele tem e não está usando, e quais são as vantagens dele utilizar, e como ele utilizar, como ele faz o deployment disso dentro da estrutura deles. Então, eu acho que é isso, né? É o engajamento do parceiro com o cliente para mostrar, você tem já tecnologia na sua casa, utilize, porque olha o impacto que você vai ter na sua empresa, positivo. Então, é isso que eles têm feito. Eles têm criado muito conteúdo, webinar, não é nada 1 para 1, porque senão a conta não fecha, né? Sempre são ações com capilaridade, que você consegue atuar com vários clientes
com vários clientes ao mesmo tempo. Então, é isso. Acho que é só para compartilhar com você ações que no dia a dia elas funcionam muito bem, tá bom? Tá, obrigada. E nessa linha do tempo que nós traçamos aqui, você repara que do 5º ao 10º mês, você tem a oportunidade de executar essas ações que a Fabiana comentou. E a Microsoft tem uma ferramenta que eu particularmente sou fã, que é o Pet Tools, que ela te indica qual é o próximo produto que faz sentido que esse cliente compre. E eu percebo que poucas pessoas usam essa ferramenta. Isso está disponível para você, que é nosso parceiro. A gente pode fazer um trabalho em cima disso. Quando você nos passa quem é o cliente que é para emitir a licença ou para emitir o contrato, esse cliente é reportado para a Microsoft. Então, às vezes, a gente tem agora, né, vai ter o Windows Server 2016. Né? Tem muita gente que usa o Windows 2000. E essa ferramenta fala, olha, ele usa o 2000, né? Faz sentido que ele use o Windows 2016, faz sentido que ele use o Azure, ou faz sentido que ele use o SQL. Então, a gente tem que usar mais dessa ferramenta. Nosso time aqui está à disposição de vocês, se vocês quiserem falar mais sobre isso, né? Então, esse período, né, do 5º ao 10º mês, você está usando essas atividades de marketing para garantir que quem é visto é lembrado. E quando a gente fala nesse período de 12 meses, quando chega o 11º mês, você começa a trabalhar a renovação, porque em alguns modelos, no modelo Open, por exemplo, o Office 365 é um modelo de 12 meses. Então, você precisa começar a trabalhar a renovação primeiro, para que ninguém vá lá e roube a sua venda, né? E também para que o serviço do seu cliente não pare. Né? Então, assim, nós trouxemos aqui um exemplo, né, desse ciclo de 12 meses. Nós também vendemos o CSP, e no CSP o ciclo é mensal, então as atividades elas precisam ser até a curto prazo, porque você não pode vender e esperar que o seu cliente faça tudo sozinho, né? A gente precisa apoiar os nossos clientes nesse sentido. Para isso, a gente queria dividir com vocês quem está ganhando dinheiro com nuvem está fazendo o quê? Né? Então, a maioria tem incluído serviço em seu portfólio. E a SND tem uma equipe de serviço, caso você não tenha. Nós recomendamos fortemente que você tenha uma pessoa técnica na sua equipe. Mas se não tiver, então você vai ter que estudar um pouco, vai ter que buscar conteúdo. A SND tem a universidade para te apoiar, mas assim, a Microsoft tem várias iniciativas de treinamento, então a gente tem que procurar conteúdo e melhorar o nosso approach técnico. Falando nisso, mais uma vez, a SND tem a área de serviço para te apoiar. Muitos parceiros têm movido os seus contratos para CSP, né? Que é falar de receita recorrente, falar do cliente comprando todos os meses. Obviamente, a gente não consegue migrar hoje em dia todos os contratos para CSP? Ainda não, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar de olho na tendência, no que está acontecendo no mercado. Muitos caras que estão ganhando dinheiro vendendo nuvem, eles conseguem vender mais por meio de marketing digital, né? Que é colocando matéria no seu blog, fazendo matérias. A presença digital, né? Presença online que cada vez mais as empresas precisam ter, porque senão ela vai perder cliente. Exatamente, a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Não, exato. Ainda não, né? Ainda não. E eu acho que tanto a SND como a Microsoft, ela tem muito conteúdo pronto para vocês não precisam desenvolver muito conteúdo pronto, endereçando aquelas dores e prioridades do mercado. Então, use isso como um braço de vendas para vocês, né? Usem a SND para entregar conteúdo, te apoiar em marketing digital, para você vender mais no fim do dia. E é interessante, Fabi, que dentro do portal CSP, né, que é o portal da SND para vender CSP, a gente tem uma aba que é só de marketing. Exato, ótimo. Lá, então, já está pronto. Lá tem template de e-mail marketing, tem vídeo. Tem conteúdo, matéria pronta. A pessoa só tem que ir lá e colocar o logo dela e mandar. Excelente. Então, assim, nem essa preocupação de criar o material de marketing a empresa tem que ter. A gente já preparou isso. Ótimo. Né? E o último ponto que a gente trouxe aqui é uma equipe dedicada à venda de nuvem, porque a venda de nuvem, em alguns momentos, a remuneração é um pouco diferente. Então, talvez você tenha que ficar
atento a isso, porque nem sempre... A venda de nuvem é uma venda que a gente chama aqui internamente de árvore do dinheiro. Você já ouviu esse exemplo? Não. A gente fala que é a árvore do dinheiro, porque se você tem, primeiro, você tem um bom produto, no caso nós temos, né? Nós temos Microsoft. Você pode oferecer Microsoft para um X números de clientes. Vamos imaginar que você vende para 10 clientes. Esses 10 clientes, internamente, cada um tem 2 pessoas. Então, você já está tocando 20 pessoas. Essas empresas, muitas vezes, essas 20 pessoas que você está tocando, a empresa ela pode contratar mais um, contratar mais 2, porque você está falando com 10 clientes. Aos pouquinhos, você começa a vender não só para 10, você começa a vender para 11 pessoas. 11 pessoas, mais 2 pessoas por empresa, 22, 2 pessoas tocadas. E aí você vai aumentando. Então, aos pouquinhos, a gente chama internamente que a árvore, o CSP é a árvore do dinheiro. Boa A gente precisa trazer isso num dia aqui. O Marcelo Soares, que é o diretor comercial da SND, ele tem um speech muito bom sobre a árvore do dinheiro. Então, é um ponto também para você pensar em relação a ter uma equipe dedicada à nuvem. E para te apoiar em tudo isso, a SND ela preparou algumas soluções para te ajudar a entregar todo esse conteúdo. Nós temos um site, que é o Portal CSP, que também é o seu site, onde você pode criar a sua loja personalizada. Você tem 2 opções com o Portal CSP. Você cria a sua loja para você administrar os sítios do seu cliente, você faz compra, você aumenta ou diminui os sítios do seu cliente, ou se você quiser, você pode tornar essa loja pública. Então, se você não tem a sua loja personalizada, você vai ter uma URL chamada Portal CSP / o nome da sua empresa, onde o seu cliente vai poder comprar e essa administração dos sítios fica na mão dele. Olha que bacana, né? É a liberdade da pessoa comprar a hora que ela quiser. Né? Nós também desenvolvemos um portfólio com quase 50 soluções e isso cada dia vai crescer mais. A gente já está preparando mais soluções para colocar no nosso portfólio. Nós temos a área de serviço que entrega. Quando eu falo entrega, a gente faz a instalação, a gente faz a configuração, a gente tem um monte de soluções de Azure já prontas, já tem todo um material de marketing pronto, tem o time de suporte que faz suporte 24/7. Temos os treinamentos, toda quarta-feira a gente está aqui, em breve toda quarta e quinta-feira estaremos aqui conversando com vocês. Então nós preparamos uma série de ações para suportar você vendendo nuvem. Rô, só queria fazer uma conexão com o que a gente tem falado, né, sobre aquela linha do tempo, engajamento com o cliente. Só reforçando o ponto, o cliente já tem alguma solução na nuvem, como você, parceiro, consegue ganhar mais dinheiro vendendo para esse cliente? Eu acho que esse cardápio de soluções que a SND tem, ela pode servir de um braço do que ofertar para esse cliente, né? Qual é a próxima compra desse cliente? Então, utilize isso para você estar sempre engajado e tentando endereçar alguma dor específica desse cliente. Só conectando isso com aquela nossa linha do tempo, tá? Como vocês ganham mais dinheiro. Bacana. Nós estouramos o nosso tempo, então eu vou deixar aqui os nossos contatos, né? Quero agradecer demais, Fabi, você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô. Obrigada. Obrigada, pessoal. Agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.